Que saudade de você! Canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. Gente, estamos chegando bem perto de 500 mil inscritos. Só falta você se inscrever. Convide os colegas, os familiares, os amigos, para se inscreverem no canal do Eli Correia. E ainda mais, deem aquele like, façam aquele joinha e acionem o sininho. Sininho tocou, é mais uma carta de saudade no nosso canal YouTube Eli Correia Oficial. E não esqueça de baixar o aplicativo Eli Correia e acompanhar todas as tardes o nosso programa ao meio-dia. E um instante antes da carta da saudade que você tanto aguarda, que você tanto espera, quero pedir a você o seu apoio. Nessas eleições de 2020, eu sou candidato a vereador por São Paulo. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, gente. O meu número é 25777. Conto com o apoio de todos vocês. Eli Correia, vereador de São Paulo. 25777. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, a amante do ex. Só quem perdeu uma pessoa que ama sabe o sofrimento que é. E eu perdi o meu marido. Sim, para uma outra mulher. Perdi o meu marido para uma outra mulher. Sei que errei ao não dar ouvidos à minha intuição. Sei que errei a não ver os sinais, ao não enxergar os sinais. Sabe, tudo emite sinais e eu não enxerguei ou não dei valor aos sinais, ao meu sexto sentido. Que todas as mulheres têm um sexto sentido, mas eu não dei ouvidos a nada disso, permitindo assim que as coisas corressem livremente. E quando acordei, tudo já tinha ido longe demais. E quando eu resolvi tomar uma decisão, colocá-lo contra a parede, já era muito tarde. Talvez por pensar que ele jamais trocaria um casamento, uma união por uma aventura. Talvez por achar que isso acontece com os outros e nunca com a gente. Eu acabei pagando caro. Quando resolvi agir, a mulher que roubou ele de mim ficou louca. Porque enquanto as coisas caminhavam com liberdade, estava ótimo. Mas como o maior cego é aquele que não quer ver, um dia eu abri os olhos e comecei a exigir que ele chegasse nas horas que ele sempre chegou. Que nos fins de semana ele não ficasse inventando compromissos. E com isso, a outra, acostumada que estava, ela começou a telefonar para minha casa. E só aí eu vi realmente o quanto eu errei por esperar tanto, por deixar a coisa rolar solta. A mulher não tinha hora para me ligar. Quanto mais eu exigia que o meu marido ficasse em casa ao meu lado, ao lado da esposa, mais ela, lá do outro lado, se revoltava, me chamando de tudo quanto é nome, inclusive, como se a esposa fosse ela e não eu. Meu marido a princípio negou. Meu marido, de pés juntos, negou. Primeiro dizendo que era coisa da minha cabeça. Isso é coisa da sua cabeça. Segundo, que podia ser realmente uma pessoa que gostava dele, porém que ele nem ligava. E talvez por isso que esta pessoa estivesse tão revoltada. Por fim, ele admitiu que realmente estava apaixonado. E aquela amante já existia pelo menos há um ano. E que os dois se completavam. Inclusive, ele estava tomando uma decisão naquela hora. Diante da situação toda, ele ia embora de casa. Eu podia ficar com tudo. Não me deixaria faltar nada. Mas ele ia embora. Ele merecia
aquela chance. Revoltada, desesperada, tentei fazer de tudo, mas de tudo que estava ao meu alcance. Eu chorei, eu me rasguei, eu me joguei no chão, eu cheguei a me ajoelhar, pedindo perdão se alguma vez eu tinha errado, pedindo desculpas se eu tinha deixado faltar alguma coisa para ele. Mas não vai embora, fica em casa. Mas ele insistia que não, que eu sempre tinha sido muito legal, mas que não dava mais para continuar porque ele estava apaixonado mesmo. E mesmo contra minha vontade, e mesmo diante das minhas lágrimas, ele foi embora. Por mim, confesso, eu teria colocado uma pedra em cima se ele decidisse ficar. Teríamos recomeçado a nossa vida ali do zero. Mas não, ele quis mesmo ir embora. Ele não quis mais ficar em casa. Agora sem ele, agora que eu perdi mesmo meu amor, meu marido, eu me afundei em uma depressão, em uma solidão, e descobri o quanto eu era sozinho. Porque quando você ama um homem, você se afasta das amigas, você perde o contato com as pessoas, e até mesmo em certas situações, até mesmo você se distancia da família para viver para aquela pessoa, para viver para aquele homem, que era totalmente o meu caso. Depois de um mês e meio, 2 meses, eu tinha de recomeçar. Sabe, durante quase 2 meses eu não saí de casa. Meus olhos eram inchados de tanto chorar. Me lembrava com raiva as ligações daquela ordinária. Até de madrugada, ela teve coragem de me ligar. E enquanto ela não ficou com meu marido, ela não sossegou. Chegou mesmo a me dizer que nas horas em que os dois estavam juntos, nas horas mais íntimas, ele dizia que só estava comigo porque éramos casados, porque como mulher eu era uma droga. Ela falou isso para mim, ela me disse isso, que ela sim, dizia meu marido, era quente, era ardente, era fogosa, e eu não passava de uma mulher fria, uma geladeira. Ela chegou mesmo a me dizer que em comentários com ela, meu marido falou que eu não tinha vaidade, inclusive estava gorda, e que ele gostava de mulheres dentro dos conformes, dentro das medidas. Que medidas? Que conformes? Enfim, tudo isso eu fui obrigada a escutar. Passado o período crítico da separação e me sentindo realmente um lixo, eu tinha 2 caminhos: ou me afundava de vez ou me reerguia. Eu nunca imaginava que uma separação pudesse abalar tanto a vida de uma pessoa. Refazendo alguns contatos, procurando uma ou outra pessoa, eu fui redescobrindo a minha autoestima. Comecei a me olhar no espelho e não me achar tão feia assim. Tudo bem, eu não estava 100%, eu não estava dentro dos conformes, eu não estava nas medidas certas. Porém, nada tão mal conforme eu ouvi ela falar. Nada tão vergonhoso. E então, comecei a ir em cabeleireiros, uma vez por semana. Comecei a fazer caminhadas. Fui em um médico de regime. Nada que fosse tão agressivo, mas que eu perdesse alguns quilos. Comecei a me vestir melhor. E talvez eu até
Até concordei que eu tivesse me relaxado realmente um pouco. Mas agora eu já me sentia outra pessoa. Passei a perceber alguns olhares. Sim. E então falei comigo mesma: eu não quero outro homem. Eu quero é provar a mim mesma que sou capaz. Mas não com outro. E sim com ele. Com meu ex-marido. Um dia, aniversário dele, eu liguei para ele. Meu ex se assustou. Pensou que fosse algum problema. Falei que não. Só tô ligando para lhe dar os parabéns, para te cumprimentar pelo aniversário e também saber como você está. Ele achou estranho. Eu que era uma pessoa tão revoltada, tão amarga, tão deprimida, eu que era uma pessoa que só sofria, agora calma, tranquila, ligando para ele, para cumprimentá-lo, para saber como ele estava. Liguei só para saber como você está. Afinal de contas, fomos casados por quase 15 anos. Nós não somos inimigos. A verdade é que o meu ex-marido ficou surpreso, esperando uma coisa, e do outro lado eu calma, tranquila, segura. Telefonei uma outra vez e até sugeri a ele que nos encontrássemos um dia, por que não? Afinal, não somos inimigos. E deixei por conta dele que marcasse um dia um café. Desde quando nos separamos, só tínhamos nos visto 2 ou 3 vezes. Uma delas, inclusive, no fórum, no juiz. Então agora, já fazia mais ou menos 1 ano, ou passava um pouco de 1 ano, que nós não nos víamos. Marcamos, ou ele marcou, um desses cafés que existe na cidade. Era apenas para tomar um café e conversar um pouco, que mal há nisso. Quando eu cheguei, a surpresa, quase que ele não me reconheceu. Cabelos diferentes, maquiada, 12 quilos mais magra, uma roupa bonita, sensual, uma bolsa bem moderna. Inclusive, eu tinha acabado de fazer um tratamento dentário. Eu tinha feito um clareamento nos dentes. Eu estava com os dentes, modéstia à parte, muito bonitos. Ele, quando me viu, simplesmente ficou paralisado. Esperava por uma, e eis que chegou uma outra mulher. Ou seja, a mesma mulher, porém mais bem cuidada. A verdade, para encurtar a conversa, eu nem bem cheguei em casa do encontro que tivemos. Encontro esse que, a bem da verdade, não demorou nem meia hora. E já um recado no meu celular. Era ele propondo que nos víssemos uma outra vez. Quem sabe em um jantar. Liguei dizendo que havia recebido a mensagem, mas quanto ao jantar, eu viria um dia, pois eu estava saindo muito, com amigos, com amigas, mas eu ia pensar no assunto. Eu fiquei sem ligar. Fiz isso mais assim como charme. Uma semana depois, o meu marido, ou melhor, meu ex-marido, de novo. Puxa, eu estou ansioso e você não liga a respeito do nosso jantar. Eu fiquei essa semana inteira esperando você dar uma resposta. Marcamos o jantar. E nesse jantar, mais à vontade, conversamos sobre todos os assuntos. Soube, inclusive, que a sua atual mulher estava grávida, prestes inclusive a ganhar neném. Que, como todo relacionamento, também tinha problemas. E que, se ele tivesse pensado melhor, não teria se separado. Porém, ele tinha hora para chegar em casa, mas queria, se possível, dar uma passadinha em um lugar
onde ficássemos a sós. Aí eu disse, e disse firme, não. Afinal, você está casado, está prestes a ser pai. Não fica bem a ex-mulher e o ex-marido em um motel, numa situação como essa que você está vivendo. Vamos. Não. Por que não? Olha, eu ainda tenho algum tempo para chegar em casa. Vamos. Hoje não. Hoje não. Então, quando? Quando então? Não sei. Vou pensar. Também tenho os meus compromissos. Na verdade, eu não tinha compromisso algum. Mas essa dificuldade que eu estava criando, essa dificuldade que eu criava, mais um tipo de verdade, tudo isso criou na cabeça do meu ex-marido uma verdadeira loucura. Sabe, uma ansiedade, uma coisa assim louca. E então ele me volta a ligar. Quando a gente pode se ver? Mas aí, naquele lugar especial, naquele lugar onde a gente possa ficar sozinho. Quando? Eu marquei. E finalmente saímos. E finalmente fomos naquele motel. Aí eu pude mostrar a ele a mulher que ele tinha em casa e não sabia. Foi uma coisa de louco. Foi uma coisa de doido. Só faltou o meu ex-marido subir pelas paredes. Tudo que uma mulher faz para enlouquecer um homem, eu fiz naquela noite, para encurtar o assunto. Escrevo essa carta para dizer que, apesar de muita gente talvez me condenar, hoje eu sou amante do meu ex-marido. Infelizmente, o que fizeram comigo, estou fazendo com a outra. Estou pagando com a mesma moeda. Ele já até ameaçou deixar a outra. Ele já até ameaçou se separar da outra para voltar, inclusive a se casar comigo. Mas isso eu não quero. Ele que preserve o seu lar. Ele que preserve a sua mulher, com quem inclusive agora tem um filho. Enquanto for possível, ele que preserve. Eu serei a amante do meu ex-marido, devolvendo tudo que me foi jogado na cara. Talvez essa relação de ser amante do ex-marido não dure para sempre, mas que sirva de lição às pessoas que, na ânsia de roubarem o que é da gente, na ânsia de roubarem o marido da gente, possam pensar que lá na frente poderão pagar com a mesma moeda. Estou eu aqui para provar que dar o troco muitas vezes é a coisa mais saborosa. Dar o troco, fazer a outra pagar com a mesma moeda. Essa é a minha história. Sou eu, a amante do ex-marido. Talvez não dure muito, não importa. Mas o troco eu já dei. Mais uma história que a vida escreveu. Que saudade de você! A amante do ex-marido. História do canal YouTube Eli Correia Oficial. E quero pedir a todos vocês, depois de mais uma carta de saudade, depois de uma emoção, de uma história que a vida escreveu, quero pedir a vocês, lembrem-se do Eli Correia, candidato a vereador. Eu peço humildemente o seu voto, o meu número 25,
777.